Bom dia a todos os irmãos, bom sábado. Que alegria estarmos mesmo com um número reduzido na casa de Deus. É um grande privilégio e nós devemos louvar a Deus por esse privilégio. Cumprimento também você que nos acompanha pela internet. Que bom ter a sua companhia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já compartilhou esse link com alguém? Se ainda não fez, eu vou te dar uns minutinhos. Este é o momento. Compartilhe esperança, leve Jesus a mais pessoas. Eu tenho certeza que você tem muitos amigos que ainda não conhecem Jesus. Então, este é o momento. Compartilhe esse link e vamos dessa forma. Toda vez que a gente compartilha, a gente multiplica as oportunidades de que as pessoas conheçam o nosso querido Jesus. Mas eu tenho certeza que você iniciou esse ano, assim como eu, com muitos planos, não é? Muitos sonhos. Quem sabe você pensou o seguinte: bom, o ano só começa depois do carnaval, então eu vou me planejar o que eu vou fazer nesse ano. E pode ser que muitos tenham planejado começar um exercício físico, uma dieta, começaram uma faculdade, começar a ter um filho, quem sabe, construir uma casa. Eu não sei, com certeza você tinha vários planos e eu também tinha muitos. E confesso a você que eu iniciei esse ano pensando o seguinte: a pandemia está ficando para trás, nós vamos virar essa página e esse ano vai ser um ano de bênçãos, ano onde nós vamos poder nos reunir, nos abraçar, juntos adorarmos a Deus. Isso era o que eu pensava. E de repente veio o carnaval e em seguida bandeira preta. E pode ter certeza que muitos planos a partir daí foram mudados. Deixa eu contar uma história para vocês, um sonho que eu tinha. No início, no final de fevereiro, nós teríamos um concílio de coordenadoras distritais do MM. Ia ser na Serra, tudo planejado, tudo organizado, muito tempo de oração, de organização. E adivinha? Na semana, o governador entrou em cena e disse o quê? Bandeira preta. Você tinha planos? Muda os planos. E eu confesso para você que em nenhum momento eu fiquei triste. Nós já estávamos com tudo montado, tudo organizado. E quando veio aquela notícia, sabe o que eu fiz? Tranquilamente nós desmontamos tudo. Som, decoração, lembranças nos quartos, muita coisa já tinha sido organizada. E eu desmontei, sabe por quê? E feliz, porque eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores e melhores que os meus. Se Deus não permitiu que o concílio acontecesse, com certeza Ele tem planos maiores e quis nos preservar também, e eu entendo perfeitamente isso. E eu tenho certeza que você teve alguns planos e pode ser que muitos deles frustrados por conta disso. Quem sabe você pensou, vou começar uma faculdade, vou voltar para o colégio, não sei. Ou quem sabe mais, você pensou assim, bom, vou iniciar esse ano com um plano de ter mais comunhão com Deus. Só que, queridos, mais importante do que planejarmos é nós analisarmos a nossa vida e percebermos o que nós devemos deixar para trás. Porque às vezes a gente planeja, por exemplo, eu vou ter mais comunhão com Deus, mas eu continuo dormindo tarde, eu continuo me alimentando mal. Como que eu vou acordar cedo com ânimo para buscar Deus? Os nossos planos têm que vir seguido de ações para que esses planos aconteçam. E eu tenho certeza que nós tínhamos muitos planos. E se você teve que, por algum motivo, deixar alguns guardados nesse momento, tenha certeza que os planos de Deus para a nossa vida são maiores. Olha o que diz aí, acompanhe comigo, Salmos 139, verso 17. Diz assim: como são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Gente, vocês viram quão grandes são os planos, os pensamentos de Deus para nós? E eu quero dizer para você, nessa manhã eu quero responder duas perguntas. O que Deus pensa de nós? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? E mais do que isso, o que Deus pensa para nós? Quais são os planos de Deus para nós? Com certeza você já viu que quem escreveu esses salmos foi o Davi. Quem era Davi? Olha o que diz no primeiro verso desse salmo, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Não sei você, mas quando eu li isso, eu pensei assim, como pode
Uma pessoa como Davi, que escreve que Deus sonda e conhece, pode dizer que mesmo Deus conhecendo quem era Davi e quem eu sou hoje, Deus tem planos preciosos para mim? Acredito que todos conhecem, mas qual que é a história de Davi? Vamos voltar antes. Quem é Davi? Davi foi um pecador tal qual eu e você. E agora ele vem dizendo que Deus tem planos e sonhos e pensamentos preciosos ao respeito dele e ao meu respeito. Não sei vocês, mas a gente muito pouco conhece das pessoas, não é assim? A gente se cumprimenta, oi, tudo bem? Tem pessoas que a gente conhece por anos. E muito pouco, de fato, a gente conhece das pessoas. Sabe por quê? Porque geralmente o que você vê de mim, o que você conhece de mim, o que você sabe de mim, é o que eu permito que você conheça. Não é assim? Geralmente a gente conhece as pessoas, a embalagem da pessoa. E olha que triste. Muitas vezes a gente julga pela embalagem, não é assim? Ai, aquela pessoa ali parece arrogante. E a gente critica muitas vezes olhando para a embalagem. Mas aqui, queridos, Davi está dizendo que Deus ele vê além da embalagem. Ele vê o conteúdo, ele vê exatamente quem eu sou. Ele conhece os meus pensamentos, as minhas intenções. Sabe aquela coisinha que você só pensa lá? Que você não faz, mas que você pensa lá na sua casa? Ou que muitas vezes você fala para as pessoas? Deus conhece. Eu não conheço. A gente pode vir aqui e colocar uma máscara, não é assim? Cristão, feliz, bem-sucedido. E, na verdade, muitas vezes a gente pode não ser. E aí a gente engana as pessoas, mas Deus, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe as nossas intenções. Ele lê os nossos corações, as nossas mentes. Ele sabe exatamente quem somos. Às vezes a gente pensa... A gente tem a tolice de imaginar que a gente engana Deus. Às vezes a gente vai fazer algo, mas a intenção por detrás daquilo não é boa. Às vezes a gente fala algo que a intenção por trás daquilo não é boa. Mas quando eu leio os Salmos 139, traz esperança ao meu coração, não traz ao seu? Porque Davi, sendo o pecador que era, que começa no verso 1 dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Mesmo Deus conhecendo quem somos, Ele tem planos maravilhosos para nós. E diz mais, diz que são incontáveis, são muitos planos. Recapitulando aí a história de Davi, Saul perdeu seu trono. E agora, Deus chama Samuel para ir escolher o novo rei. Eu imagino que Samuel é muito parecido com nós todos aqui. Porque o que Samuel fez? Ele foi procurado, ele chegou na tribo de Judá, na casa de Jessé, e aí ele reuniu os filhos. E aí, Samuel, humano como eu e você, o que ele pensou? É Eliabe. Olha quem é Eliabe. Um guerreiro, bonito, alto, forte. Tenho certeza, vou ungir a Eliabe. Porque Samuel, assim como eu e você, o que ele vê? A embalagem, não é assim? Senhor, é Eliabe. Olha que homem, guerreiro, forte. Vou ungir. E Deus segura Samuel e diz assim, não, Samuel, não é Eliabe, Samuel. E Samuel questiona, como assim não é Eliabe? Olha, os filhos é o mais forte, mais bonito, mas o que tem perfil. Não é assim que a gente usa às vezes? Essa pessoa tem perfil para tal coisa. E eu acho que Samuel falou exatamente isso para Deus, dizendo assim, Eliabe tem perfil para ser rei. Vou ungir. E aí, Deus segura e diz assim, não, vai lá, chama, sabe aquele filho caçulinha? Aquele filho bem novinho que está lá, que nem foi apresentado nessa hora, é este Samuel que eu vou usar. É este Samuel que vai ser o rei. Uma pessoa que, quem sabe, nem o pai não apresentou na hora, imagina a credibilidade que ele tinha. Fraquinho, novinho, pequenininho, que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E foi esse que Deus ungiu. E muitas vezes nós agimos assim, não é?
A gente avalia, a gente critica, a gente fala, julgando o quê? Uma embalagem. E nós sabemos da história, Davi foi ungido rei. Davi matou um leão, um urso, Davi matou um gigante. E Davi depois teve que se esconder, mas Davi se tornou o rei. E a Bíblia diz que ele é conhecido como... Davi é o servo segundo o coração de Deus. Quando eu olho para isso, eu penso assim, bom, se Davi é o ungido, escolhido, segundo o coração de Deus, isso me dá esperança, sabe por quê? Olha quem é Davi. Davi foi um grande guerreiro, um grande líder, um grande homem de Deus, mas pecou tanto, não é verdade? Matou, pegou a mulher do outro, a família era uma bagunça, não era assim? Um filho se revoltou contra ele, o outro estuprou a irmã, foi um horror. E este homem, pecador, como eu e você, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E este homem pecador, que fez tudo errado, que tentou acertar seus erros, que cada vez que ele queria resolver por sua própria conta, o que aconteceu? Ele se arrebentava. Aí vai mais uma lição. Não ore para que os seus planos se realizem, ore para que os planos de Deus se realizem na sua vida. E Davi, por muitas vezes, ele tentou resolver, e foi um horror. Só que diferente de Saul, que quando foi repreendido, Samuel chegou para Saul, eu sei que vocês conhecem, eles tinham vencido uma guerra, e Deus havia dado uma ordem dizendo assim para eles, vocês não vão levar nada daqui, os despojos de guerra vão ficar aí, vocês não vão levar, deixem aí. E o que Saul fez? Juntou tudo e levou para casa. Levou para o reino. E agora Samuel chega para ele e diz assim, Saul, você fez tudo errado. O que Deus tinha ordenado? Que você deixasse os despojos de guerra lá, não trouxesse para cá. E o que ele respondeu? Não, eu trouxe e vai ficar aqui, pronto, acabou. Foi isso que Saul respondeu para Samuel quando foi repreendido. Agora Davi, pecador, adúltero, assassino, tantas coisas sobre as costas de Davi, mas Davi teve uma diferença com Saul. Quando Natã foi repreender Davi, o que Davi fez? Davi reconheceu o pecador que era. Davi se colocou de joelhos, se vestiu com um pano de saco e ali ficou alguns dias clamando pelo perdão de Deus. Viram a diferença? E por isso que Davi pode responder e escrever o que está nesse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quão pecador, quão distante de ti eu andei, Senhor. Mas eu me arrependi. E Deus aceitou. E fez de Davi um grande homem para a honra e glória do seu nome. Porque Davi, sim, pecador que era, teve um encontro com Deus depois disso. Se arrependeu. E agora ele pôde escrever, Senhor, tu sabes quem eu sou, mas tu tem planos grandiosos para mim. Quem era Davi? Será que o que tornou Davi o rei Davi? Você já parou para pensar? Foi suas habilidades? Foi sua eloquência? Foi sua inteligência? O que fez de Davi o rei Davi? Um homem conhecido como coração de Deus. O que fez de Davi essa pessoa? Uma coisa só. Ele ser fruto, alvo da graça de Deus. Só isso fez de Davi o rei Davi. Às vezes a gente pensa, olha, avalia as pessoas pela embalagem. Essa tem perfil, essa não tem. A única diferença que faz, que nós temos entre nós e entre Davi é exatamente isso. É nós sermos alvos da graça de Deus. E todos nós somos. Deus é tão maravilhoso que Ele, todos os dias, coloca essa graça à disposição de cada um de nós. O que nós devemos fazer com isso? Alimentarmos o pecado no nosso coração? Alimentarmos pecados escondidos, não confessados, não tendo intenção de mudar?
Davi se tornou um grande homem nas mãos de Deus quando ele confessou, quando ele se humilhou, quando ele orou, quando ele se colocou à disposição de Deus, dizendo: Senhor, eu reconheço quem eu sou, mas por favor, me perdoa, me transforma, faz de mim um homem segundo o teu coração. E a pergunta é: o que Deus pensa de nós? Eu sei o que Deus pensa de mim. Porque ninguém mais do que Deus conhece a mim como eu mesmo. Eu sei o que eu penso. Eu sei os erros que eu cometo. E eu sei o que Deus pensa de mim, mas o que Deus pensa de você? Será que nós podemos, assim como Davi, exclamar: o Senhor sonda e me conhece, mas mesmo sabendo disso, Ele tem planos maravilhosos para mim. Ele tem planos preciosos para mim. Vocês sabem que, um tempo atrás, eu e o meu esposo, a nossa família tinha um sonho, que para nós era gigantesco. Não sabíamos se esse sonho se realizaria. Nosso filho Dudu, Eduardo, ele teve um atraso na fala. E eu lembro que muitas vezes, eu e o meu marido, nós sentávamos e nós ficávamos, ou às vezes à noite, na cama mesmo, pensando assim: será que um dia nós vamos ouvir a voz do Dudu? Será que um dia nós vamos poder chegar no final do dia e perguntar: como é que foi teu dia na escola? Será que ele iria responder? Porque nós tínhamos uma agonia no nosso coração. Nosso filho tinha quase 5 anos e não falava. E eu lembro que muitas vezes eu orei dizendo assim: Senhor, o meu sonho é ouvir a voz do meu filho. É perguntar para ele: como foi teu dia, o que você comeu na escola, com quem você brincou. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu ajoelhei e chorei, dizendo: Senhor, o meu sonho é ouvir a voz do meu filho. O meu sonho é conversar com ele. O meu sonho é ouvir a voz desse menino. E Deus é maravilhoso com a gente, não é? Porque hoje o Dudu fala pelos cotovelos. E esses dias eu estava longe, estava lá em Uruguaiana, mas teve aqui na igreja o curso de oratória dos desbravadores, não foi? E eu vi o meu filho pregando. E naquele dia lá, longe, sozinha, assistindo pela internet, eu confesso para vocês que eu chorei, mas eu chorei tanto. Porque eu disse assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor realizou o meu sonho de ouvir a voz do meu filho, e mais do que isso, de ele usar a voz para falar do Senhor. Tem bênção maior que essa? Qual que é o sonho que você tem no seu coração? Tenha certeza que os são maiores e melhores do que os nossos. O que Deus pensa de nós? Coisas maravilhosas, como diz os Salmos. Mas agora eu quero que você pense o que Deus tem para nós. Qual que é os planos dele para nós? Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, algo que nós nunca imaginamos. Algo que nós não tínhamos noção que um dia nós passaríamos. Não poder se abraçar, não poder visitar os pais, não poder estar com a igreja cheia, não poder ter aula na escola. Gente, isso é algo terrível. E tem muitas pessoas que... Sabe qual que é o sonho? Ser vacinado. O sonho é que a pandemia passe. O sonho é que as coisas melhorem. Tudo isso é bom. Mas eu digo para você, o sonho de Deus é maior do que esse. E eu convido você, a nós, entendermos o plano de Deus para nós no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Jeremias 29, verso 11. Diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz, não de mal. Planos de te dar uma esperança de um futuro melhor. Vocês viram que lindo? Às vezes a gente busca esperança, conforto, em lugares onde a gente não vai encontrar.
Olha o que Deus está dizendo para nós nessa manhã, através da sua palavra. Que Ele tem planos maravilhosos para nós. Quais são os planos de Deus? De nos dar paz e um futuro com esperança. Vocês viram a riqueza disso? O mundo está no meio de uma guerra, de um caos. O que as pessoas estão clamando aí fora? Paz. Paz. Paz em casa. Paz pessoal. E Deus, através da sua palavra, Ele está nos dizendo, eu quero dar paz para vocês. A paz que vocês estão procurando aí em outras coisas, vocês vão encontrar aonde? Na pessoa de Jesus. Ele quer dar paz, Ele quer dar um futuro com esperança. E a esperança, queridos, lamento aqui, frustrar as suas expectativas, não está numa vacina. Não está. A nossa esperança está onde? Em Jesus. Tem uma música que diz isso, a nossa esperança está em Jesus. Mas hoje as pessoas buscam paz, as pessoas querem dormir tranquilas. E eu fico imaginando, é fácil nós falarmos de paz? Nós que estamos aqui, bem, saudáveis, com a nossa família alimentada, temos um lar. Deus quer dar paz a nós, mas quer dar paz àqueles que estão lá, com familiares internados. Deus quer dar paz para aquelas pessoas que enterraram seus queridos. Muitas pessoas. Deus quer dar paz para aquelas pessoas que estão esperando um leito. Deus quer dar paz. E o quanto essas pessoas precisam de paz. E Deus aqui em Jeremias 29:11 diz que Ele é a fonte dessa paz. O que mais que esse texto nos diz? Vamos seguir a leitura? O que mais que Deus nos oferece? Então vocês clamarão por mim. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim. E eu o quê? Vos ouvirei. Que maravilha. Vocês viram qual que é o plano de Deus para nós? Ele quer nos dar paz, mas Ele quer nos ouvir. Hoje as pessoas estão aí fora, queridos, clamando por alguém que ouça. Nós vivemos num mundo que todo mundo fala, é barulhento. A gente quer falar, e às vezes muito pouco a gente para ouvir. E Deus está aqui pronto, com os ouvidos abertos, para nos ouvir. Hoje nós temos um projeto no Ministério da Mulher que se chama Ouvido Amigo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, nesse contexto de pandemia, estão adoecendo, precisando de alguém para simplesmente ouvir. Ouvir. No mundo tão barulhento, Deus está dizendo para cada um de nós: você está aflito? Você está agoniado? Você está triste? Está doendo a perda de alguém? Vem conversar comigo. Eu quero te ouvir. E isso é maravilhoso. Você já parou para pensar? O Marcos muito bem falou da oração aqui. Você já parou para pensar a bênção que é? Você falar e o Deus do universo parar para te ouvir? E às vezes a gente não ora, não é? Às vezes a gente corre muito. A gente quer resolver as coisas aqui, na força do braço. E a gente não para falar com Deus que está ali pronto para te ouvir. Sabe aquele problema que você não consegue resolver? Sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Sabe aquele? Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele quer te ouvir, Ele quer te ajudar. Ele está pronto. Que eu e você venhamos aproveitar mais esses momentos de oração com Deus. O Espírito de Profecia diz o seguinte, que o reavivamento e a reforma que nós tanto buscamos vai vir, sabe, em resposta ao quê? A uma vida de oração. Irmãos, a gente fala muito de oração, a gente canta de oração, a gente prega de oração, mas a gente não ora. Gente, eu quero clamar para vocês dessa igreja, mas a todos que estão nos ouvindo pela internet, por misericórdia. Esse é o momento, queridos, que nós temos que nos unir em oração. Orar por aqueles que estão lá nos hospitais, orar por aquelas famílias desempregadas, orar por aquelas pessoas que não sabem como vão pagar as contas. Mas nós temos que fazer mais do que orar. Temos que amar, temos que ajudar, como muito bem foi colocado aqui na lição da Escola Sabatina. Mas o que mais Deus tem planejado a nós? Vamos ver? No verso 13, o que diz aí? E vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração.
Deus está dizendo que Ele vai nos acompanhar, que Ele vai estar conosco. Toda vez que nós buscarmos, nós vamos achar esse Deus. Quantas pessoas aí fora estão se sentindo sozinhas? Quem sabe você que está nos vendo, assistindo pela internet, quantas pessoas estão em isolamento total? Estão se sentindo sozinhas, sem ninguém para conversar, sem alguém para ouvir. Deus está prometendo na sua palavra que Ele quer te acompanhar, Ele quer estar perto de você. Esse é o plano de Deus para nós. Mas mais do que isso, vamos lá agora no verso 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. E trarei de volta para o lugar aonde deporei. A gente conhece essa história. O povo estava exilado em Babilônia. E eles estavam ali. E Deus estava dizendo para eles, depois de 70 anos, eu vou estar com vocês e eu vou trazer vocês de volta. Vocês estão no cativeiro, não estão? Não estão cansados do jugo babilônico? Não estão sem esperança, mas Deus, através desse texto, está dizendo para eles, eu vou reunir vocês de volta. Eu vou mudar a sua história. Até aqui, como que está sendo a sua vida? Está difícil? Você não está conseguindo vencer os pecados? O seu lar não está estruturado, feliz? Você não está bem? O que está acontecendo com você? Deus, através de Jeremias, Ele está dizendo assim, eu quero mudar a sua história. Eu quero te levar para o sonho principal de Deus para nós, que é qual? É reunir o seu povo para ir de volta para o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído. Eu te convido nessa manhã, queridos, para sonhar com esse lugar. Às vezes a gente planeja a nossa vida nos mínimos detalhes aqui. A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ter uma boa casa, a gente quer ter filhos formados, e a gente organiza a nossa vida de tal forma que parece que a nossa eternidade é aqui. Mas eu te convido, em meio a uma pandemia que veio para mostrar que os nossos planos e tudo que a gente colocou, a nossa confiança, pode desmoronar em segundos, não foi assim? Deus está dizendo, eu tenho um plano maior para você. O meu plano, filho, é ter você comigo. Lá no Éden, a gente se separou de Deus, não foi assim? A gente pecou, Deus expulsou a raça humana do Éden. E agora aquela intimidade, aquele convívio diário e próximo com Deus foi rompido, não foi assim? E eu imagino a tristeza de Deus, tendo que mandar Adão e Eva embora. Para esse mundo que eu e você vivemos. Um cativeiro onde a dor, onde a falta de paz, a solidão, a doença nos corrói. E agora Deus está dizendo, através de Jeremias, a cada um de nós, está difícil. Está difícil hospitais cheios. Está difícil enterrar queridos. Está difícil estar com o meu familiar ali, esperando uma vaga de UTI que a gente não sabe se vai chegar. Está difícil porque você não tem um emprego e agora você não tem como manter a sua família. Está difícil. Cativeiro é pesado, não é mesmo? Mas Deus está nos dizendo, queridos, eu quero mudar a sua história. Eu quero te dar paz. Eu quero te ouvir. Eu quero andar, eu quero te acompanhar e acima de tudo eu quero mudar a sua história. E eu quero ter vocês todos comigo. No lugar onde vocês jamais deveriam ter saído. Você tem sonhado com o céu? Planejado a sua família para estar lá? Ou a sua esperança está numa vacina que vai te curar desse vírus apenas? Deus quer muito mais para nós, queridos. Deus tem um lugar especial preparado para cada um de nós. Venhamos nos arrepender. Venhamos fazer um concerto com Deus. Venhamos preparar a nossa família para esse encontro, queridos. Confesso para vocês que às vezes me agonia um pouco. Porque parece que a nossa vida se rodeia no que nós estamos vivendo aqui. Não é plano de Deus. E eu fico pensando, meu sonho
pequeno sonho era ouvir meu filho falar. Pela graça de Deus eu ouvi. Mas Deus tem um sonho muito maior para mim, para o meu filho, para você. Deus tem um lar preparado. Deus tem uma veste branca para cada um de nós. Uma coroa. E nesse dia, qual que é o sonho de Deus? Como diz a sua palavra, recolher todos nós. E esse dia está perto, irmãos. O que está acontecendo aí fora é só para nos lembrar que nós não somos daqui. Que o nosso lugar é no céu. Que as coisas que têm que ocupar a nossa mente e o nosso coração são as coisas do céu. Você está tendo tempo bastante vago agora, não? Isolamento, não podendo viajar, não podendo ir para shopping. O que você está fazendo do uso desse tempo? Confesso para vocês que eu almejo esse dia. Eu quero estar lá com a minha família. E eu quero ver cada um de vocês aqui. De vocês que estão aqui, de você que nos acompanha pela internet, que não teve a oportunidade de estar aqui hoje. Que nós possamos fazer como Davi fez. Reconhecer os nossos pecados. Converter-nos. Para que possamos alcançar esse plano que Deus tem para cada um de nós. Que não é uma cura de um Covid. Tem gente que está esperando que isso aqui passe, né? Não, isso aqui, esse final de ano vai passar, daqui 6 meses vai passar. Mas o que Deus tem para nós é maior, é melhor. Infelizmente, muitos queridos nossos estão descansando no Senhor. Esses dias eu falei com uma amiga que enterrou o marido há pouco. Porque assim, Deus não nos promete que nós não passaríamos por dificuldades aqui. Deus promete que em meio às dificuldades, o que diz a sua palavra? Ele vai estar do nosso lado, Ele vai nos acompanhar. Infelizmente, ela teve que enterrar o seu marido. E ela disse assim para mim: estou muito feliz, Claudete, porque eu convivi com um homem de Deus. Um homem que priorizava as coisas do céu. Um homem que era envolvido na igreja. Que trabalhava arduamente para levar muitas pessoas para o reino de Deus. Ele descansa no Senhor, sim. Mas em breve, no dia do retorno de Jesus, no ressoar das trombetas, Ele se levantará. E Deus me entregará ao meu marido de novo. Vocês viram que a nossa esperança é muito mais que uma vacina? Eu não sei o que a gente vai passar daqui para frente. Eu não sei se amanhã eu vou estar bem com saúde. Eu não sei o que vai acontecer, se nós vamos ter o sustento, se nós vamos ter o salário, não sei. Mas eu digo para vocês que eu vou seguir assim, pregando, falando, até que Jesus volte. Aceite você hoje, convite de Deus. Coloque os seus planos nas mãos de Deus. E que o plano principal de Deus aconteça na nossa vida, que é o breve retorno de Jesus, onde nós viveremos uma eternidade ao seu lado, sem luto, sem pranto, sem dor, sem doença. Minha oração nessa manhã é que os planos de Deus se realizem na vida de cada um de nós. Que nós venhamos entregar tudo nas mãos de Deus e estar preparados para aquele dia. Quantos nessa manhã querem dizer assim: Senhor, eu tenho muitos planos, mas eu quero neste momento, Pai, que os teus planos se realizem na minha vida. E a gente já viu quais são os planos de Deus para nós. Quantos querem dizer: Senhor, não importa o que eu passe aqui, que os teus planos se realizem na minha vida. Posso ver as mãos? Que Deus nos abençoe. Você que está em casa também, aceite o plano de Deus para a sua vida, que com certeza são maiores e melhores do que os nossos. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque através da Tua palavra nessa manhã, o Senhor nos disse que não importa quão longe nós estamos do Senhor, toda vez que nós nos arrependemos, que nós buscamos a Ti em oração, o Senhor irá nos perdoar, irá mudar a nossa história, Senhor.
O Senhor promete na sua palavra que vai nos dar a paz que esse mundo tanto clama. O Senhor promete que vai estar nos ouvindo sempre que tivermos interesse em falar contigo. O Senhor está nos dizendo que vai nos acompanhar e mais do que isso, que o Senhor em breve vai reunir os seus filhos para morar num lugar onde jamais deveríamos ter saído, que é ao teu lado, onde tínhamos comunicação diária contigo. Pai, nesse momento a nossa igreja está de pé, dizendo que quer que os teus planos se realizem na nossa vida, que nada e nem ninguém nesse mundo possa nos desviar do que tem para nós, que são planos de paz, que são planos de prosperidade, que são planos de uma vida eterna ao teu lado. Nos abençoe, Senhor, não deixando que nenhum pecado, que nada nesse mundo, Pai, faça com que a gente perca este lugar ao teu lado. Abençoa de forma especial, Senhor, todas as famílias aqui da igreja do Iguatemi. Abençoa, Pai, a família de todos aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Estamos passando por um momento difícil, momento de dores, Senhor. E o Senhor com certeza não está alheio a tudo isso. Mas o Senhor sabe. O Senhor tem planos de vivermos uma eternidade ao teu lado, onde não vai haver doença, onde não vai haver morte, onde não vai haver dor. Nos prepara para este retorno, Senhor. Que possamos estar de pé junto com os nossos queridos, aguardando esse retorno do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, que abençoe os líderes dessa igreja, que abençoe cada família dessa igreja, Senhor, que ninguém possa faltar naquele tão glorioso dia. Nós não merecemos tantas bênçãos, Senhor, e tantos cuidados que o Senhor dispensa a nós. Mas nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Feliz sábado.